Já temos on. Bem. Bem. Olá a todas as pessoas que nos estão a assistir. Sejam bem-vindas a este momento de conversa. Hoje temos uma tertúlia a propósito do mês da visibilidade trans, chamada Do Passado para o Futuro. Como sabem, este é o mês da visibilidade trans e nós temos organizado algumas atividades a propósito neste mesmo mês, porque hoje culmina o último dia com o Dia Internacional da Visibilidade Trans, que é um dia bastante importante para a nossa comunidade, um dia onde nós sensibilizamos as pessoas para a necessidade da nossa visibilidade, também para a necessidade do apoio de ser contínuo e não nos resumirmos a este dia, mas ser um apoio contínuo, constante e a sensibilização que devemos continuar a lutar pelos nossos direitos, porque são direitos humanos, são direitos que temos de ver garantidos. E nesse sentido continuamos, fazemos esta tertúlia e antes de mais apresentar-me, o meu nome é Daniela Bento, sou a atual parte da direção de ILGA Portugal, sou também coordenadora do GRIT, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção Trans, que é um grupo que luta pelos direitos legais, pelos direitos da saúde e tem uma vertente comunitária associada às pessoas trans. Connosco hoje temos a Arizara e temos o João Bernardo, se quiserem se apresentar. Quem é que começa? Começas tu, Ari? Começa tu. Bom, o meu nome é João Bernardo, tenho 55 anos, sou ex-trabalhadora de sexo, ex-livreira, estou formada e sou trans. Não sei o que mais é que possa dizer, vou passar ao Ari. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, Dani. Estou um bocadinho nervoso por estar aqui. Eu sempre um bocadinho nervoso nestas coisas. Então, eu caí um bocadinho de paraquedas no ativismo e tenho alguma dificuldade em titular-me como ativista. Faço um bocadinho por obrigação do meu colega Isaac dos Santos, com quem tenho o projeto T-Guys Cuddle Pool. Nós criámos este projeto que pretende educar e esclarecer um pouco sobre a identidade de género. Inicialmente fizemos o projeto para comunicar mais com pessoas trans, era um pouco aquele acompanhamento que nós gostávamos de ter tido durante a nossa transição e que não tivemos, mas o projeto tomou uma proporção completamente diferente e hoje em dia nós acabamos por comunicar muito mais para pessoas fora da nossa esfera do que propriamente para pessoas trans. Portanto, acabamos por ter que fazer uma série de conversas, workshops, intervenções, explicando o ABC das pessoas trans, de forma a tentar que este assunto seja o mais claro possível, para que nós consigamos existir em segurança e consigamos depois trabalhar coisas como a felicidade. Posso, Dani? Sim, à vontade. Desculpa, Dani, Ari, obrigada por me teres acordado, porque eu sofro, com esta idade começa-se a sofrer um pouco de Alzheimer já, e então as coisas funcionam muito lentamente, e quando se vive no campo ainda mais. Queria parabenizar a Dani pela iniciativa, que acho extraordinária, e acho que quantas mais houverem, melhor, porque acho que é necessário que vejamos e que escutamos todos os pontos de vista, independentemente de quais eles são, mas também parabenizar o Arizara, que já vi, que toda a gente conhece, mas que eu, entretanto, já tinha cumprimentado, mas não tinha percebido, não tinha feito a ligação. Por isso, parabéns aos dois e desculpem esta lentidão mental, mas pronto, faz-se o que se pode, está bem? Sim. E não vale a pena os nervos, porque nós estamos aqui numa conversa de aprendizagem, troca de experiências também, por isso vai ser uma conversa calma, e gostaria de dizer a todas as pessoas que estão-nos a assistir e a ver ou a ouvir, podem deixar os seus comentários no Facebook, tanto na página da ILGA Portugal como na página do Centro LGBT, e nós tentaremos de alguma forma responder ou acompanhar. Assim, de forma geral, em termos de pergunta, eu gostava de saber como é que tem sido o ativismo
nestes longos anos que tem sido também o ativismo em Portugal de volta das questões trans. Sabemos que tem assistido a algumas mudanças também, mas como é que tem sido o panorama geral, na vossa perspectiva? Eu prefiro dar a palavra, sim, prefiro dar a palavra porque acho que é bastante mais tempo. Eu sou ainda verdinho no ativismo. É assim, Dani, isso depende muito da perspectiva de quem vê. Haverá sempre pessoas que dizem que nós avançamos 10 passos, haverá pessoas que dizem que nós avançamos um. Na minha perspectiva pessoal, e falo só por mim, porque não tenho a pretensão de falar por mais ninguém, a evolução tem sido extraordinária. Apesar de alguns passos atrás que se deram, há uma década, mas como tudo na vida há sempre avanços e retrocessos, por isso não... se nós formos pôr na balança os prós e os contra, digamos que os benefícios foram imensos. Nós alcançamos coisas que no meu tempo, lá está, vou presumir da minha profeta idade, que no meu tempo não existia, no meu tempo nós não existíamos. Hoje, pelo menos, podemos dizer que existimos mal, mas antigamente não existíamos sequer. Ser trans, ser transexual, ser travesti, ser o que fosse, não existia. Era uma coisa completamente estranha. Não havia enquadramento legal. Não havia absolutamente nada. Por outro lado, também não havia a agressividade de que éramos alvo por parte da sociedade que existe hoje em dia. Por isso, houve a todos os níveis avanços e recuos. Que a sensação que eu tenho é que, da mesma forma como nós não sentíamos essa agressão verbal constante, diária, no cotidiano há 30 anos atrás, à medida que a sociedade foi evoluindo e foi aprendendo, foi criando também anticorpos e foi manifestando determinadas formas de agressão e de violência que não existia na minha época. Na minha época a violência que existia era por parte das autoridades, pouco mais. Mas mesmo essa, digamos que era muito ligeira, porque tudo era muito caseiro. Digamos que não havia esta multitude de gente, não havia esta multitude de pessoas e nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura, por isso... as coisas fluíam naturalmente, havia prioridades, por isso nós não éramos sequer uma prioridade. A questão trans nunca foi uma prioridade, a questão LGB nunca foi uma prioridade. Por isso, digamos que nós passávamos um pouco pelas nuvens sem reconhecimento por um lado e por outro lado também sem sermos alvos da violência que, por exemplo, eu sinto que somos hoje em dia. E, entretanto, pode ser que eu me lembre mais alguma coisa e depois eu faço assim. Tá? Sim, à vontade. Olha, ainda há pouco aqui antes de entrar estava a falar contigo, Dani, e estava-te a dizer que eu tinha a sensação que a maior parte das coisas pela nossa comunidade parecia que já tinham sido feitas. Eu ainda há pouco assisti a um vídeo que era quase um recap assim, dos últimos 10, 15 anos da nossa comunidade, e eram coisas atrás de coisas, atrás de coisas, atrás de coisas, lutas e lutas, conquistas e conquistas, e eu estava assim, epá, comparado com tudo isto que aconteceu, eu sinto que hoje parece que estamos a fazer muito pouco, mas claro que não é muito pouco, isto é aos olhos de quem está a trabalhar há 2 anos mais neste campo. E realmente no ano de 2020 eu senti um crescendo nesta questão em relação às pessoas trans. Cada vez se fala mais sobre pessoas trans. Nós com o Stiga Cabelo Tu temos propostas constantes, temos mensagens semanais, coisas que caem, perguntas e conversas, que nós às vezes até ficamos um pouco assoberbados e não conseguimos dar vazão a tudo. Mas se ao mesmo tempo estamos mais visíveis e se fala mais sobre nós, como é óbvio, muitos de nós também não estão em segurança. E eu penso que
que é muito este trabalho agora que temos que desenvolver, é a nossa segurança, é a saúde e é o ensino. Acho que são agora assim os focos para onde eu sinto que nós temos que nos virar, porque a nível de leis parece-me que está muito trabalho feito e muito bom, com muito mérito. E agora pronto, resta continuar a caminhar. Acham? Sim. Não, diz tudo, fala. Diz. Não, ia perguntar, por exemplo, sentem então que, por exemplo, este advento também das próprias redes e da comunicação social estar mais virada muitas vezes em algumas questões e também tem acentuado mais esta visibilidade, esta presença, quer de um ponto de vista positivo ou quer de um ponto de vista negativo, não é? Sim, mas ainda encontro um pouco ao ar e não tenhamos ilusões, por mais que se faça em relação a qualquer temática, nunca será suficiente. Por isso, é assim, se há uma coisa que eu aprendi com a idade foi que nunca conseguiremos chegar àquela ilusão utópica que nós temos de uma sociedade verdadeiramente respeitadora da diferença, seja ela qual for. E isto não digo só no âmbito da comunidade LGBT, digo noutras circunstâncias também, isso é uma pura ilusão. Mas ainda bem, porque é a ilusão que faz com que nós cresçamos, nos atiremos eu agora esqueci-me da expressão, mas nos atiremos de cabeça para o desconhecido, e isso faz com que algumas coisas acabem por se criar, embora muitas destas coisas que foram criadas ao longo destas décadas foi por desespero, muitas vezes, e foi por, eu não sei como é que se diz em português, ralbol, por, de uma pessoa estar farta de ser, eu não gosto de utilizar o termo vítima, mas farta de ser alvo, independentemente da circunstância, ou porque seja no local de trabalho, ou porque seja em casa, ou porque seja em que circunstância for. E grande parte destas coisas foram feitas por Carolice. E, entretanto, esqueci-me, e eu digo-vos que tenho Alzheimer, mas depois as pessoas não acreditam quando eu digo. Esqueci-me da pergunta que tu fizeste, Dani. Não, estava a perguntar se também com esta diferença da atenção que os mídia e que as redes têm dado à questão da visibilidade, se também tem feito mudar este paradigma. A questão da visibilidade para mim é um pau de dois bicos, porque ela fomenta também essa violência de que acabei de falar. De certa forma, ela cria, correndo o risco de me estar a repetir, ela cria justamente esses mecanismos novos, que são novos, para mim são novos, em que as pessoas se permitem dizer tudo e mais alguma coisa e violentar qualquer diferença que se queira tornar visível. Mas, obviamente, que os benefícios são sempre maiores do que esses pequenos atos, pequenos que não são pequenos, em alguns casos acabam por ser mortes fatais. Mas acabam por... e agora perdi-me completamente. Alguém me ajuda? Fiquemos pelo pau de dois bicos. Ninguém acredita em mim. Eu podia só acrescentar que com este dietismo vem também uma forma pouco correta de falar sobre pessoas trans, não é? Porque quer-se tanto falar que acaba por se dizer uma quantidade de coisas que não estão bem colocadas e não são adequadas. E ainda há pouco tive em conversa com jornalistas em que eu lhes tentava explicar que muitas vezes uma manchete, não é? Acho que é assim que se chama, pode acabar com a vida de uma pessoa trans, pode trazer sofrimento a uma pessoa trans. E os jornalistas e as jornalistas acabam por escrever as coisas à procura de cliques e à procura de movimentação na página online,
sem sequer pensar nas vidas das pessoas que estão a colocar em risco. Como nós vimos quando saiu a lei da autodeterminação, que os títulos eram crianças podem mudar de sexo. Isso faz toda assim, uma interpretação negligenciada da informação que devia estar a sair, colocando as nossas vidas em risco. Portanto, isso também é uma consequência do estarmos visíveis, é que fala-se, mas nem sempre se fala bem. Eu acho que nunca se falou bem. Comparado com aquilo que se diz, continua a dizer-se barbaridades, concordo perfeitamente, mas comparado com as barbaridades que se diziam há 20 anos, estas, para a minha geração, são muito softs. Muito, muito softs. E com isso pergunto também de que forma é que se sente que há essa mudança no próprio discurso que há neste caso contra pessoas trans, não. Ou seja, esta mudança de paradigma entre um discurso que era extremamente pesado e agora vai se tornando mais soft, à medida que nós ao mesmo tempo também temos um discurso de ódio a aumentar do ponto de vista político, não é? Começa tu, Ari, por favor. Para não ser sempre eu. Dá-me tempo para eu pensar. É que eu também tenho que pensar. Eu assisti ontem à noite, antes de me deitar, a uma entrevista que a Jo deu no falatório. E a pessoa que a estava a entrevistar, aquilo foi em 98, e eu considerei de uma disciplina e de uma grande educação a entrevista por parte desta pessoa. Eu achei que ela estava a falar de uma forma super adequada à época. Fez perguntas invasivas, sim, mas eu também não conheço que tipo de programa é que é o falatório, ou seja, se é comum ou não fazerem-se perguntas que ultrapassam um bocadinho ali a esfera do que seria aceitável, mas mesmo assim eu achei uma entrevista super adequada e com imenso respeito, coisa que eu nem sempre vejo, por exemplo, nas Júlias e nos Goxas e nos Baiões de agora. Eu acho que com a informação que existe agora, parece que muito mais facilmente existe um maltratar das pessoas que são entrevistadas do que, por exemplo, esta referência que eu tenho da entrevista de 98 da Jo. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Estás-te a referir à entrevista da Anabela Mota Ribeiro? Eu não sei o nome dela, mas foi no programa Falatório. Sim, a Anabela Mota Ribeiro, sim. Mas esse programa, por acaso, é interessante numa perspectiva de estudo para nós percebermos até que ponto é que havia um desconhecimento total em relação à temática trans. Se reparares, para quem viu esse programa, eu, por acaso, enfiaram-me no Facebook há uns tempos e eu achei-lhe um piadão. Porque eu própria, a minha terminologia era incorreta. Mas para a altura era uma evolução extraordinária. E o simples facto de eu dizer que não era uma mulher, que não tinha pretensões de ser uma mulher, segundo aquilo que era a definição de mulher em 1998, a ela causou-lhe, ela ficou perplexa. E se repararmos, ela insistiu várias vezes na questão de a utilização dos órgãos sexuais, porque sim, mas eu queria ser mulher, mas que não era mulher, porque depois eu contradizia-me. Não, eu nunca me contradisse. Eu sempre fui muito coerente em toda a minha vida. Ela é que não percebia, porque não tinha estudado, o que era a definição de trans. Por acaso esse programa foi bem engraçado, muito giro. Mas em abono da verdade, a minha terminologia, eu lembro-me, isto depois, não, a minha terminologia também não era a mais adequada. Eu lembro-me de, na década de 90, nessa altura, ter sido feito um estudo com a coordenação da Maria José Campos, da doutora Maria José Campos,
para a Abraço e com a colaboração da ILGA, a ILGA tinha acabado de ser fundada também e colaborou nesse projeto. E lembro-me que em 1997 nós já tínhamos introduzido o termo transgender, que era uma coisa que fez uma confusão na altura na cabeça das pessoas, que não lembra ao diabo. As pessoas não faziam a mínima ideia. E por mais que tentássemos explicar, não faziam a mínima ideia. E a verdade se diga é que posteriormente veio alguém, uma pessoa trans, a dirigir a parte trans dentro da ILGA, que eliminou esse termo para introduzir o único termo que era medicamente aceitável, que era novamente transexual. Eu não vou mencionar o nome, não é preciso, não estamos aqui para andar à caça de bruxas, aliás, eu estou muito velha para andar a caçar bruxas, mas a verdade é que, para vocês verem, é assim, em termos de responsabilidade, é por isso que eu às vezes tenho muito cuidado, porque em termos de responsabilidade, a comunidade também tem a sua. Eu tenho a minha. A pessoa que veio a seguir a mim para a ILGA, na altura, para a ILGA, para gerir a temática trans, tem uma cota parte de responsabilidade e volta àquilo que eu disse inicialmente. Houve um retrocesso naquela altura, porque a pessoa estava alinhada com um discurso que era exclusivamente utilizado pelas equipas clínicas e, como tal, ela própria voltou a introduzir esse termo e rejeitou liminarmente em várias conferências internacionais em que representava a ILGA Portugal e rejeitou liminarmente a terminologia transgender. Coisa que nós acabámos e depois e como utilizamos hoje em dia de forma, não é? Hoje é utilizado como ok. Sim. Mas acho que acaba por isso a propósito das terminologias. É por isso, quando tu dizes que a terminologia hoje em dia não é adequada, nunca será. Nunca será. Grande parte, um dos grandes dramas da comunicação social é que grande parte dos jornalistas que vêm, e eles também não têm culpa às vezes, porque grande parte dos jornalistas que vêm entrevistar estes casos raros, porque nós continuamos a ser uns casos raros a serem entrevistados, 30 anos depois, 20 e tal anos depois, eu sou velha, mas também não sou tanto, nós continuamos a ser uns casos raros. Então, sempre que a comunicação social precisa de um cheiro a pimenta no nariz, vem buscar uma desgraçadinha ou um desgraçadinho, pega nele e então faz uma coisa como eu tenho a maior dos respeitos, alguns até têm, mas na maior parte dos casos são pessoas que são atiradas por parte das equipas editoriais, são atiradas elas próprias aos lobos e não têm, primeiro, porque sabemos qual é o estado da profissão de jornalistas, e que eles próprios não têm tempo para estudar o tema. E que são casos raríssimos aqueles que têm alguma, ou então já andam cá há muitos anos, já levaram com tantas aves raras que eles, entretanto, educaram-se a eles próprios. Como é o caso, eu acho, por exemplo, no caso do Luís Goxa, acho que é bastante respeituoso, sempre foi bastante respeituoso. Acho que a Fátima... E depois é assim... O problema é que, independentemente de serem, mesmo que sejam respeituosos, o enquadramento do programa está feito de tal forma que faz com que a seguir vem o bailado da Maria Cachucha, depois vem o fado da Maria Albertina e nós ali no meio, e um assunto que era um assunto para ser... Desculpa...
E um assunto que era um assunto para ser gerido de forma com alguma seriedade, passa, uma vez mais, como sempre passou, no meio da nuvem. Com a agravante hoje em dia que e venho a ti novamente, Dani, com a agravante de que hoje em dia as redes sociais têm um tal poder, inclusivamente sobre os programas, que depois debitam toda a sua frustração pessoal em cima de quem quer que seja. E então, se for uma ave rara como nós, eu digo isto, vocês desculpem, eu quando utilizar a terminologia traveca, uma ave rara ou coisas assim, eu digo isto de forma carinhosa para que toda a gente entenda. Eu não quero ser ofensiva para ninguém, eu não quero ofender nenhuma especificidade dentro das categorias do género, das mais diversas que existem. Eu digo isto só de uma forma carinhosa entre, desculpem-me a ousadia, mas entre amigos que falam entre si e dizem, olha, aquela traveca deve estar maluca da cabeça. Pronto, mas sem maldade, percebem? Não me venham atacar depois, porque eu chamei traveca ou me chamei Maria Albertina a fadista, está bem? Façam-me esse favor. Fica já o aviso. De todas as formas, eu desligo o telemóvel e mando-as ir para um sítio que não vou dizer aqui. Está bem? Desculpa, Dani. Sem problema. E, Ari, por exemplo, no teu caso que lidas muito com redes sociais, né, com um programa que tem a visibilidade que tem, deves certamente ter muitos destes conflitos também. Olha, eu acho que isto das redes sociais tem um grande problema que é o efeito bolha. Nós, com o projeto Tiga Cuddle 2, tivemos talvez 3 vezes comentários de ódio para connosco. 2 foram feitos pela mesma pessoa que decidiu colocar uns emojis de um bonequinho a vomitar. Não sei se estava mal disposto, se o que é que eu precisava fazer a compensar, mas foi lá várias vezes vomitar, eu até pensei em arranjar ajuda médica para ele. Mas nesse sentido nós acabamos por ser muito privilegiados, porque parece que estamos nesta bolha onde ninguém nos faz mal. Por outro lado, também pode funcionar um bocadinho como palas em que ficamos com a sensação de que vivemos num mundo perfeito e toda a gente concorda connosco. O que eu sinto também no digital é que hoje em dia, quando sai uma notícia, é muito mais fácil fazer comentários de ódio, não é? Através de Facebooks e todas essas coisas, mas também é muito mais fácil reportar as entrevistas quando elas não estão a respeitar as pessoas entrevistadas e não estão a respeitar o assunto. Por isso isto tem sempre esta polaridade, sabes? Existe bullying online, existe. Eu lembro-me de ter estado 3 dias em que eu mal dormi numa discussão com pessoas feministas que me decidiram atacar e eu respondi sempre de forma bastante educada, e depois entras naquele sistema que é, vem uma pessoa, vem outra pessoa, vem outra pessoa, vem outra pessoa, e tu estás a ser atacado por não sei quantas pessoas online que não têm que dormir porque não têm mais nada para fazer, a cair em cima de ti, assim, pum, 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 e tu já sem capacidade para ler, já sei que com capacidade para responder, a sentir uma angústia e uma frustração imensa porque tu não consegues terminar com isto até que as outras pessoas decidam parar. Portanto, criam-se loops muito perigosos e trocam-se agressões que tocam naquela onda de tu devias matar-te, tu devias não sei o quê. Eu felizmente tenho uma estrutura bastante forte, eu não me abalo com facilidade, nem dou muita atenção a este tipo de interações, e digo-te, aquilo deu conta de mim, e ao fim de 3 dias tive que chorar porque eu não aguentava mais. Portanto, mesmo vivendo nesta esfera privilegiada que são os Tiga Cuddle 2, estas coisas acontecem e eu, mesmo tendo uma boa estrutura, também me vou abaixo. E agora virando aqui um bocadinho o assunto para algo mais positivo, do vosso ponto de vista, quais foram as vossas grandes aspirações
assim, e sonhos durante toda esta fase? Coisas que sonharam, coisas que aspiraram para um futuro melhor. Começa a Ari. Começo eu que sou sonhador lunático. Olha, eu tive muitos. Ainda bem que, desculpa, Ari, ainda bem que isto não está cronometrado como nas presidenciais. Senão eu já tinha perdido, mas começa tu. Eu tenho muitos sonhos. Eu acho que assim, um imediato é a vontade de juntar redes. Eu sinto neste momento que a nossa comunidade está completamente dispersa. Portanto, existem várias associações, vários grupos, várias iniciativas e está cada uma do seu lado a recolher os seus dados, a fazer o seu trabalho. E eu acho que é preciso um ponto em que nós consigamos arquivar a informação, desenvolver a investigação e cooperar com as associações e grupos de todo o país. Acho que é importante também desenvolvermos iniciativas na área da saúde, principalmente referente a pessoas trans, principalmente pessoas trans migrantes e sem condições para acederem ao privado e sem hipótese de estarem à espera de um SNS que nós já sabemos que demora a dar resposta. Portanto, eu acho que esses são assim os meus sonhos imediatos, sabes? Seria uma clínica que pudesse oferecer este tipo de serviços, seria esta união entre todas as associações e possivelmente eu, a título pessoal, gostava muito de ter a minha comunidade de reabilitação com terapias holísticas e um lado muito menos médico da coisa, mas pronto, se calhar tenho que me juntar aqui à casa de campo da Jo para criar a minha comunidade. Garanto, é uma boa terapia. Mas é isso. Sou é assim, eu cresci numa geração em que não havia perspectivas de vida. Por isso é assim, eu nunca tive grandes sonhos. Se algum sonho acalentei foi, e enquanto trabalhadora do sexo, que fui durante muitos anos, foi que eu e as minhas... Eu não, porque eu até, de certa forma, fui muito privilegiada na vida. Não me posso queixar. Mas, sobretudo, as minhas colegas de trabalho tivessem melhores condições para exercer a sua atividade. Essa provavelmente foi o único desejo que sempre acalentei e continuo a acalentar. Porque essas sim sofrem de precariedade. Agora, em termos gerais, e um pouco na mesma linha do Ari, para mim há 3 questões que se levantam e que me parecem essenciais. Eu não vou discutir o papel das associações, porque acho que as associações nunca trabalharam em conjunto. E isso é um defeito crónico que nós tivemos sempre cá em Portugal e que, pelos vistos, continuaremos a ter. Mas gosto dessa tua visão utópica, Ari, de que um dia consigamos que as associações se juntem, e não só as associações, que se juntem grupos como este que a Dani acaba de juntar e que debatam, que discutam, que falem da sua visão do mundo e da sua visão pessoal, daquilo que elas desejam, mas que escutem também as outras e os outros, para pelo menos terem uma abertura, para não estarem demasiado focadas em si mesmas. Mas há 3 questões que para mim são, neste momento, essenciais do ponto de vista do trabalho associativo. E uma teria a ver com os mecanismos para promoção do acesso ao mercado de trabalho, que eu acho que é uma lacuna enorme, imensa, de criarem-se bolsas de trabalho.
de uma forma interassociativa, eu não sei. Eu não vou para aqui estar a dar palpites, não é a minha altura de fazer lutas, já passou a minha altura. O trabalho que eu tinha que fazer já o fiz e cabe às novas gerações pensarem nisso e fazerem isso. Mas acho que há um trabalho que tem que ser feito a esse nível, o do acesso ao mercado de trabalho, das condições ao mercado de trabalho, de obrigar várias outras instituições e organismos que se comprometam, obrigá-las a comprometerem-se num processo de aceitação e de respeito, de formação, para que as pessoas trans possam ter melhores acessos ao mercado de trabalho. Outra é a precariedade, e este confinamento vem-nos demonstrar que a situação da grande maioria das pessoas trans em que elas se encontram, porque não têm meios de subsistência, não têm mecanismos de proteção familiares, institucionais, que lhes permita a elas poderem passar de forma quase incolume a esta pandemia, e estranha-me muito, surpreende-me muito que as associações não se tenham organizado e que se tenham implicado numa atividade mais social. Este é outro dos grandes handicaps das associações em Portugal, que é onde é que está o trabalho social concreto? Onde é que estão as bolsas de alimentação? Vocês sabem que eu vivo grande parte do meu tempo em Paris. Em Paris eu acompanho uma associação francesa de apoio especificamente para pessoas trans, e criaram-se, no momento em que a pandemia apareceu, criaram-se mecanismos para a angariação de fundos, conseguiu-se o dinheiro que nunca se imaginou conseguir, e durante meses a fio, eram distribuídas bolsas de alimentação para as pessoas em situação... E não me refiro só às pessoas trans, apesar de ser uma associação trans. Foi tanto o dinheiro que conseguiram angariar, que conseguiram, dessa forma, distribuir para várias pessoas em situação de precariedade LGBTQ. E acho que é uma falha tremenda, que em Portugal não se tenha conseguido. Eu sei que foi de uma forma ou de outra, de formas menos institucionais, que foram organizados pequenos projetos desses, mas que não se tenham juntado a nível nacional para conseguirem uma verdadeira angariação de fundos que pudesse abranger grande parte dessa população, porque nós, quando falamos da população trans em situação de precariedade, falamos Lisboa e Porto. Não é Lisboa e Porto. Aqui mesmo na Mortosa há duas pessoas transexuais novas, trans novas, um trans e uma trans, numa situação de precariedade incompreensível. Perfeitamente incompreensível. E para elas não têm acesso, porque elas não sabem como ter acesso. Porque nós partimos sempre do princípio que estamos nas instituições, as pessoas venham cá se tiverem um problema. As pessoas, muitas vezes, porque estou a falar de dois jovens, não sabem sequer dos mecanismos que existem. E mesmo quando eu lhes digo, mas vocês comuniquem com este, vocês comuniquem com aquele, elas não têm a capacidade, não têm a força anímica, não têm os meios financeiros para sequer poder comunicar. E é estes pequenos detalhes que nós temos que ter em consideração. Terceira. Esta é gira. Esta é muito boa. Onde é que está? Porque eu apontei, que eu tinha que apontar, porque senão não ia lá. O envelhecimento. Porque da mesma forma como eu sou de uma geração em que não havia perspectivas de envelhecimento, porque em geral
Nós morríamos aos 40, a média de envelhecimento da população trans há 20 anos atrás era por volta dos 40. Nós agora já chegámos a estas provetas idades. E o que é que fazemos com o envelhecimento das pessoas trans? E neste caso inclui já as outras também. O que é que está a ser feito do ponto de vista das associações ou das organizações ou das instituições, deem-lhe o nome que quiserem, o que é que está a ser feito, o que é que está a ser estudado, o que é que está a ser discutido para ajudar, acompanhar, analisar a questão do envelhecimento da população LGBTQ. E esses são as três. Sim, são coisas bastante necessárias de pensar e de atuar, principalmente de atuar. E assim, dos vossos contextos, quais são aqueles momentos assim, mais significativos que vêm à memória? O que me veio à memória foi uma valente queca em Paris. Desculpa, Dani, francamente, Dani. Eu sei que não é um momento apropriado para falar da minha vida sexual, mas francamente. Não, agora falando sério, ajuda-me, Dani. Ajuda-me tu. Olha, Desculpa, Dani. Eu tenho um momento que foi na marcha, na última marcha, de que eu me lembro muito bem. Acho que foi a primeira ou segunda vez que eu marchei junto ao Bloco Trans. E estava uma pessoa a segurar a faixa, que é um amigo meu, e ele ia descendo e dizia-me: epá, Ari, eu gostava de ter coragem para tirar a minha t-shirt, mas ainda não tenho a minha mastectomia feita e eu só tenho o binder. Eu disse: mas queres mesmo tirar? Estamos aqui todos à tua volta, não te vai passar nada de mal, tipo, podes ficar tranquilo. Ele assim: achas que sim? Achas que está tudo bem? Assim, claro que sim. Então ali começámos a movimentar as pessoas à volta dele, tipo, uma pessoa segurou na mochila, uma pessoa segurou na faixa, outra no casaco. Ele lá tirou a t-shirt e acabou por ir ali desde do Camões até às naus, só de binder. E cada vez que eu me lembro dessa sensação de o ver sorrir daquela forma, porque ele estava no SNS, ele foi uma daquelas pessoas que demorou 4 anos, se não me engano, até conseguir fazer uma mastectomia. Eu, privilegiado, fiz a minha mastectomia basicamente quando eu quis, e então eu senti assim, para mim foi duro e ao mesmo tempo muito significativo poder estar com ele naquele momento, poder descer a rua com ele e perceber que realmente, mesmo sendo todos trans, existem sempre realidades muito, muito diferentes e é importante nós continuarmos a dar a mão e a estarmos presentes. Portanto, é um momento que é bem agridoce, mas que eu guardo com muito amor mesmo. Eu tenho muitos, Dani, são muitos anos. São muitos anos, não chegava, nem 24 horas chegava, para dizer. Mas a título de exemplo, deixa ver se me lembro para além daquela que eu já disse, que é muito importante, que é uma coisa que não se fala e que se devia falar. Sim. Da nossa diversidade sexual, dos nossos e das nossas companheiras, que não falamos. E que muitas vezes nós somos quem somos porque temos alguém ao nosso lado também. E que tem tanta importância ou mais importância do que nós, porque provavelmente nós não estaríamos onde estamos, não faríamos o que fazemos se não tivéssemos alguém a oferecer-nos o ombro. E eu acho que para mim essa é das questões vitais, é que temos que relembrar, realçar o papel da sombra, daquela sombra que nos acompanha constantemente. Ou não tem que ser constantemente, desculpem lá. Se fosse constantemente já o tinha atirado ao rio. Bom, mas olha, agora falando seriamente, a abertura da livraria para mim foi um momento importantíssimo na minha vida.
porque a livraria permitiu construir-me. O dia em que eu acompanhei uma colega para ela comprar a sua casa, o dia em que acompanhei uma outra colega no seu emprego, onde ainda continua a trabalhar como cabeleireira, são tantos. Mas, no meu caso, estão sempre ligados a alguém. Porque a minha vida foi muito boa. A minha vida foi extraordinária e ainda há de continuar a ser. Eu já estou aqui a falar, pareço o Presidente da República. Cruz credo. Mas eu sempre tive aquela sensação que eu ficava feliz quando via alguém a subir um degrau. E isso para mim vale. Já vale. O dia em que os meus vizinhos pescadores vêm aqui oferecer-me alface, para mim vale tudo. Porque isso é uma conquista. Digo mais nada. Não é nada, começamos aqui a chorar, baba e rei. E agora, falando também das pessoas que nos acompanham e das pessoas que estão presentes, muitas vezes temos ícones e referências, sejam as pessoas que nos acompanham, pessoas externas, pessoas que procuramos. Vocês têm referências, estamos num dia de visibilidade, por isso eu pergunto, têm referências que foram muito positivas ou que de alguma forma marcaram a vossa história? Queres que eu comece? Começas tu? Tenho uma pessoa que foi fundamental na minha vida, de quem ninguém fala e que tem um papel importantíssimo, quase vital, na criação dos movimentos LGBT em Portugal, e que é Maria José Campos. E que muita gente se esqueceu ao longo destas décadas, embora ela também não faz grande questão de coisa, mas eu faço questão de agradecer, porque foi ela que me ensinou o que é ser ativista, o que é lutar por princípios, o que é lutar por causas. E essa, para mim, é das pessoas que mais me influenciou na vida e que ficará guardada para sempre no meu coração. Maria José Campos. Depois tenho referências de mulheres. Estranhamente, é só de mulheres. Mas são mulheres da história portuguesa. As minhas referências não são em função da beldade. Beldade é portuguesa ou beldade é português, não é? É beleza, é isso, não é? Da beleza. Ai, desculpem, eu já daqui a nada estou a falar castelhano. Da beleza, desculpem. Uma Natália Correia, uma Helena Roseta. Essas para mim são referências de grandes mulheres que merecem ser acompanhadas, ser seguidas, e que são um grande exemplo de grandes pessoas, grandes indivíduos nesta sociedade que nós temos e que tivemos e que estavam fora do seu tempo. Sim, mais referências das pessoas atuais, com franqueza. Blackout. Mas talvez me apareça algum nome assim, alguém que seja... Não, para já não. Ok. Então temos uma troca, as minhas referências são mais atuais, assim. Obrigada. Nada. Então, olha, há pessoas que eu gosto muito de ouvir falar e que eu penso muitas vezes, assim, onde é que estas pessoas estudaram, porque é que é falar assim? Tenho, por exemplo, a Lila Fadista. É uma pessoa que quando fala, portanto a Lila, vocalista de Fado Bicha, é uma pessoa que quando fala, eu gosto muito de ouvir, diz coisas muito acertadas, eu fico a pensar de onde é que esta pessoa veio, porque me inspira muito também a procurar e a querer saber mais. Alexa, do Clube Safo, também gosto muito de ouvir falar. Alice Cunha, Carlos G. Pereira,
E depois pessoas que se calhar não têm um nome, mas foram grupos que me ajudaram muito e que acabaram por me inspirar, que as minhas lésbicas, que é, sem elas eu não me tinha tornado nesta pessoa, eu possivelmente seria uma pessoa com uma masculinidade tóxica irrecuperável. E aí quem me seguraram foram as minhas lésbicas, sabes, que chamaram a atenção, olha lá, porque é que estás a ser tão bruto, porque é que estás a falar dessa forma? E que me puseram na linha. Eles também me inspiram, são as drags que trabalham comigo no Trumps e que me fazem pensar sobre género de uma maneira muito, muito diferente e com quem eu tenho conversas incríveis, porque elas próprias vão percebendo as várias camadas do género e parece que, sei lá, que o Trumps é assim uma casa para onde a gente só sai à noite, mas nós até às 6 da manhã temos conversas profundas naquele tema. E eu acho que é muito isto. Mais recentemente, o meu maninho Isaac, com quem eu criei uma relação incrível, em que somos basicamente terapeutas um do outro e andamos a desconstruir estas coisas todas que nos foram colocadas na cabeça. E é uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho. É um miúdo ainda novo, tem uns 10 anos do que eu, mas gosto dele. É uma pessoa que me inspira e que me ajuda muito. Aqui tens, Dani, uma boa definição do passado para o futuro. Sim, sim. Agora deixa-me uma pergunta muito estúpida. O Trump ainda existe? O Trump ainda existe. Neste momento está fechado devido à Covid. Mas o Trump mantém-se ali com as suas luzes a piscar e a sua música a dar. E eu vou começar a abanar com a cabeça quando dizerem que eu sou jurássica. Sou. Cada vez mais. Desculpa. E nós sabemos que pela visibilidade ainda há algum trabalho a fazer, porque sabemos que existe boa visibilidade e existe também má visibilidade, no sentido em que, como já falámos, a questão também dos mídia e tudo mais. Tem alguma ideia de como é que nós podemos tentar mudar ou seja, começar a construir uma visibilidade que seja positiva e que seja realmente construtiva para nós? Posso? Ari? Sermos seletivos. Em relação à comunicação social, acho que a única forma é ser seletivo. Não se pode aceitar convites a torto e a direito. Não se pode. Eu sei que depois entra a necessidade pessoal, a necessidade de reconhecimento pessoal. Eu também já passei por isso quando era nova. Mas temos que chegar a uma altura e dizer: temos que ser seletivas e seletivos nas escolhas que fazemos e cada vez que vamos dar a cara. Mas nada. Porque, não, eu tenho que contextualizar isso. Que é assim, se há uma coisa, e o Ari de certeza que já deve ter percebido, porque está dentro das redes sociais, se há uma coisa que nunca se vai conseguir controlar, é a comunicação social. É incontrolável. Para bem e para mal. Por isso não adianta nós querermos controlar a comunicação social, porque ela acaba mais tarde ou mais cedo por nos cair em cima. E paga-nos exatamente com a mesma moeda. Por isso, a única solução é mesmo selecionar e dizer não. E se existem vários grupos e que haja uma mensagem institucional para dar, então fala-se em conjunto e diz não, temos que selecionar. E assunto arrumado. Mas nada, desculpa. Concordo. Temos que selecionar mesmo. E por outro lado, temos que se calhar ser nós a criar então o nosso conteúdo e criar os nossos meios e as nossas redes. É isso que nós tentamos fazer com o projeto, é tentar chegar mais longe, mas de um ponto de vista em que nós controlamos aquilo que está a ser dito. Acho que o exercício mais difícil é passar a esfera. Ou seja, nós neste momento estamos na bolha,
mesmo dentro do online, e é preciso rebentar essa bolha e começar a chegar a outros lados. E nesse sentido nós estamos a tentar desenvolver parcerias com pessoas aliadas, que nós vemos que têm uma comunicação que é boa, que têm preocupações que são válidas e que nos vão bem tratar. Portanto, é esse o exercício que nós estamos a fazer agora, é tentar explicar assim através do 4G e do 5G. E complementando o que dizia o Ari, é mais trabalhoso, leva mais tempo, mas é muito mais eficaz do que nos deixarmos seduzir a torto e a direito por todos os convites que aparecem, e porque há depois muita insegurança pessoal, e depois joga muito o pessoal nessa manifestação também. Temos que ter em consideração, porque eu passei por isso, de sentir uma certa atração por essa comunicação social, até que depois chega uma altura em que uma pessoa tem que dizer stop. Por isso, leva mais tempo, mas pode ser muito mais eficaz a médio prazo. Agora, em jeito, nós estamos a terminar o nosso tempo. Em jeito de última pergunta, acham que a sociedade está permissiva a essa visibilidade, ou sentem que ainda há muito trabalho a fazer também do ponto de vista do tecido social para acompanhar também estas mudanças? Eu acho que é uma quantidade enorme de trabalho ainda a ser feito. E neste momento aquilo que me preocupa é que eu não consigo ter uma noção daquilo que é a sociedade. Eu nunca esperei resultados como nós vimos nestas últimas eleições. Eu não percebo de onde é que eles vieram. Isto para mim é um pouco assustador. Significa que eu se calhar não estou bem na realidade deste Portugal. Portanto, eu acho que sim, há trabalho a ser feito, sem dúvida, e possivelmente começando assim pelos mais pequeninos e pequeninas, né, nas escolas, onde se também tem que ensinar coisas bem fundamentais. O mesmo, formação. Formação, mas formação dentro de casa também. Porque nós esquecemos, nós partimos sempre do princípio, porque estamos na pele de que sabemos. Nós não sabemos. Nós sabemos daquilo que se passa dentro da nossa casa. Mas provavelmente a Jó, que vive na casa ao lado, que está nas mesmas circunstâncias que eu, provavelmente tem uma experiência completamente diferente. Por isso, a formação, a educação, não pode ser só posterior. Tem que ser para dentro também. Porque pode-se penetrar no tecido social, podem-se criar sinergias com o tecido social em função da forma como nós nos comportamos também perante esse tecido. Não é, eu não disse cedemos. Não confundamos. Não é cedência. É a forma como nos apresentamos. E a maior prova que eu tenho foi desde o dia em que mudei para aqui, há 7 anos, 7, 6 anos que mudei para aqui, em que essa educação, essa formação, esse aprender a viver com a diferença, pode-se fazer em qualquer lugar deste país. Mas tem que se fazer através da comunicação, da educação. Não é através da agressão. Porque aquilo que nós consideramos como um direito, as pessoas podem considerar também como uma agressão. E a única forma de nós fazermos com que elas deixem de considerar uma agressão é mostrar-nos tal como somos. E consegue-se. Queria deixar a mensagem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que ainda possa colocar. Se não, gostava de partir, se tiverem alguma mensagem final que queiram partilhar com as nossas pessoas que estão a ouvir e a escutar e a ver.
Não, olha, agradecer, sinceramente, gostei muito desta conversa. Há muito tempo que eu não falava cá em Portugal e agradecer, e especialmente a ti, a Dani, que provocastes esta tertúlia, porque eu acho que pode ser o pronúncio de muitas mais que possa haver, que seja intergeracional, e que justamente que possamos comunicar respeitando exatamente as circunstâncias do passado e do futuro. E aprendendo sempre com o futuro, que nós temos que olhar é para a frente, não é para trás. E obrigado aos dois. Eu queria também agradecer-te, porque eu acho que isto é tão fundamental, este encontro de gerações, o não se perder em partes da história, o não se esquecer como é que foi feito, de que forma é que foi feito, porque isto são tudo lições para o futuro. Há muita coisa que tem de ser aprendida para ser replicada de maneira diferente, mas com aquelas bases com que estas pessoas as fizeram porque foram muito bem feitas. Por isso eu gosto sempre muito de ouvir falar de pessoas que viveram onde eu não vivi, que me contem histórias de onde eu não estive, porque eu acho que são extremamente enriquecedoras e esclarecedoras. E para além disso, só queria terminar assim com dizer sobre a nossa realidade trans, que é uma coisa que eu estou a tentar que termine, que é nós pararmos de dizer que nascemos num corpo errado. Eu mesmo que não há um corpo errado num sistema que não está certo. O nosso corpo não está errado, nunca foi errado. O sistema simplesmente não está certo. E não vale a pena nós estarmos aqui com esta coisa de tentar parecer cis e whatever. Nós não somos cis, nós somos trans e é com orgulho. Portanto, temos que parar de tentar ficar aqui fundidos e fundidas neste sistema que não faz nada por nós. E é assumir, o meu corpo é este, a minha identidade é esta, pá, e vocês também. Aguentem-se. E agora para finalizar, um espacinho das recomendações. Algum livro, alguma história, algum filme que recomendem, alguma série, alguma coisa que recomendem para as pessoas que nos estão a ouvir. Vou fazer publicidade. Vão ver a coisa, o coisa do Ari no YouTube, que é muito, muito, muito didático. É muito didático. E, sobretudo, é fresco. É muito fresco. No bom sentido da palavra. Sim. Eu faço esse apelo, porque realmente é trabalho que nós estamos a fazer e não temos que ir buscar o conteúdo todo lá fora. Nós estamos realmente a tentar criar conteúdo à nossa realidade. Assim, a referências, sei lá, mais de filmes, a coisa que eu vi mais recentemente foi o último episódio de Euphoria com a personagem Jules, que eu acho que fala sobre a transição com uma dimensão onde eu ainda não tinha que eu ainda não tinha ouvido nem visto a nível de filme. Como é óbvio, podem escapar imensos filmes, mas tendo em conta a idade da personagem, sabendo que a própria pessoa ajudou a escrever o episódio, eu acho que as pessoas vão conseguir ver ali uma dimensão brutal daquilo que pode ser trans. Desculpa, Dani, eu posso fazer referências e acabar no Casa Branca, e isso é muito lamechas agora. Bem, queria agradecer a todas as pessoas que nos estiveram a acompanhar, que estiveram a ver e a ouvir, e que nos estiveram a deixar alguns comentários no chat. Queria agradecer ao Ari, queria agradecer à Jo por esta boa conversa que estivemos, e concluímos assim as atividades do mês da visibilidade trans, mas esperemos continuar a colaborar e continuar a fazer mais atividades a propósito desta temática, porque é tão necessária e tão importante. Obrigado a todas as pessoas, obrigado Ari, obrigado Jo. Obrigado eu. Boa noite. Tchau, obrigado.